Olá pessoal, bom dia, Shalom, que bom ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Estamos hoje com imensa alegria iniciando o episódio número 18 da série Cristologia, cujo fito maior é asseverar, afirmar, confirmar a suficiência de Cristo. Sim, Cristo é suficiente. E isso, para nós, é inegociável. Façamos juntos a leitura de Colossenses, que tem sido o foco dos nossos estudos aqui nesta série, neste canal. Hoje, capítulo 1, de 24 a 29. Está escrito assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Palavras firmes, contundentes e resolutas do apóstolo Paulo. Somente alguém cheio de Cristo, governado por Cristo, sustentado por Cristo, pode dizer o que o apóstolo Paulo disse e fazer isso de maneira alegre. Foi ele quem disse: regozijo-me nos meus sofrimentos. Não, ele não disse regozijo-me nas minhas vitórias. Ele não disse regozijo-me nas bênçãos que recebi. Ele não disse regozijo-me pelas roupas novas. Mas ele disse regozijo-me nos meus sofrimentos. E ele diz sofrimentos por vós. Quero entrar com um comentário de Charles Haddon Spurgeon, que acho pertinente ao que nos propusemos a ensinar hoje. Veja o que Spurgeon escreveu certa vez: deleite no serviço divino é um sinal de aceitação. Aqueles que servem a Deus com semblante triste porque não estão fazendo o que os agrada, não servem ao Senhor. O fazem como uma homenagem, mas não a vida. Nosso Deus não precisa de escravos para enfeitar seu trono. Ele é o Senhor do império do amor e deveria ter seus servos vestidos de alegria. Os anjos servem a Deus com cânticos, não com rugidos. Um murmúrio ou um suspiro seria um motim em suas hordas.
Obediência que não é voluntária é desobediência, porque o Senhor vê o coração. E se Ele vê que o servimos à força e não por amor, rejeitará a nossa oferta. Perceba e depois assista novamente o vídeo e anote o que Spurgeon escreveu e compare a grande sincronia com os escritos do apóstolo Paulo nestes versículos da carta escrita aos Colossenses. Um outro escrito que quero compartilhar com os irmãos nesta noite é sobre, a meu ver, possivelmente o maior teólogo, quando o assunto principalmente é cristologia, que já tivemos. Eu sei, isso é discutível, cada um tem uma opinião, mas a verdade é que Dr. John Owen foi brilhante demais em suas obras. E esta aqui é considerada a obra-prima dele, a morte da morte na morte de Cristo. O que ele escreve aqui? Sobre o agente ou o principal autor da obra da nossa redenção. E a primeira atribuição distintiva feita à pessoa do Pai. O agente e principal autor na grande obra da nossa redenção é a toda abençoada Trindade, pois todas as obras externas da divindade são indivisas e pertencem igualmente a cada pessoa, respeitando-se sua forma distinta de subsistência e ordem. Bom, aqui ele está fazendo uma introdução. Agora veja o que ele vai dizer sobre a redenção. Segundo ele, e a defesa teológica que ele faz é muito forte, muito profunda, há dois atos, palavras do Dr. John Owen, há dois atos peculiares na obra da nossa redenção, realizada por meio do sangue de Cristo, que são apropriadamente atribuídos à pessoa do Pai. O primeiro é o envio de seu Filho ao mundo para cumprir essa finalidade. O segundo é a imposição sobre ele da punição devida pelos nossos pecados. O que John Owen está dizendo aqui? Quem é autor primário da obra da redenção é o Pai. O Filho vem e cumpre. O Pai escreve. O Filho vem e faz. Bom, isto defende a nossa tese da suficiência de Cristo. E queremos agora, diretamente com um olhar ao texto lido em Colossenses, dizer, em primeiro lugar, que cristianismo não é discurso bonito. Cristianismo não é marketing. Cristianismo não é moda. Cristianismo não é tendência. Cristianismo é Cristo formado em homens e mulheres de verdade, que sofrem, que sentem dores, que suportam derrotas, que perdem noite de sono, que adoecem, que perdem pessoas a quem amam, que perdem dinheiro, que perdem emprego. Isso é cristianismo. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, não vemos um homem confortável. Não vemos um homem financeiramente empoderado. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos um homem marcado. E a pergunta é: onde e em quem temos visto essas marcas do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Cristo nos dias atuais? Em quem você tem visto? Marcas que não são vaidade. Marcas que não são autopromoção. Marcas que gritam uma verdade eterna. Cristo
é suficiente. O texto-chave é quando podemos ler, e fizemos isso. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quem, a não ser apenas Cristo, pode colocar dentro de um homem alegria em sofrer pela igreja? Somente Cristo faz isso. O inverso, e que às vezes se vê, são lideranças que têm feito a igreja sofrer para as benesses deles. Isso é uma tragédia teológica, uma aberração, uma afronta à cristologia, à história da igreja. É um assinte aos mártires da igreja. Ele diz: e preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo é suficiente, Cristo é pleno, mas há sofrimentos que ainda serão preenchidos na carne de líderes, até que venha o Rei da Glória. Há mártires sofrendo ainda hoje. Lá na Coreia do Norte, um garoto de 2 anos foi condenado à prisão perpétua porque encontraram uma Bíblia dentro da casa da família dele. E há gente que se associa a isso, que acha isso certo, infelizmente. Paulo não está dizendo que falta algo na obra da cruz. A obra da cruz é plena, completa e perfeita. Paulo está afirmando, está dizendo que a missão da cruz continua. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então siga-me. E essa missão passa pelo nosso sofrimento. Nós não gostamos de ouvir isso, mas isso é a verdade. E é isso que precisamos ouvir. A cruz é suficiente, mas o testemunho da cruz custa caro para quem a anuncia. A marca, a primeira marca, sofrimentos por Cristo. Paulo sofre por causa de Cristo. Ele não sofre por imprudência, não sofre por rebeldia, não sofre por fanatismo. Ele não sofre por ele mesmo. Ele sofre pelo corpo de Cristo, pela igreja. O sofrimento aqui, ele é apostólico, pastoral, profético, evangelístico. Ele é cristocêntrico. É sofrimento da missão, da grande comissão. Quando Cristo é suficiente, o conforto deixa de ser prioridade. E isso é uma realidade no texto. Faça quantas análises você quiser do texto lido, e você vai ver o que eu falei é verdade. Mas em quarto lugar, Paulo traz uma segunda marca, que é o do serviço à igreja. Ele diz que se tornou ministro segundo a dispensação de Deus, dispensação que lhe fora confiada. Paulo está dizendo que ele é ministro não porque ele é bom, mas porque a dispensação de Deus lhe confiou essa missão. Paulo assume a responsabilidade, mas não atribui ela a títulos dele mesmo. Atribui a confiança de Deus. É Cristo em nós. Servir a igreja é servir a Cristo. Quando você serve a igreja, você serve a Cristo. Quando você nega serviço à igreja, você nega serviço a Cristo. Ferir a igreja é ferir o corpo de Cristo. Cristo é suficiente. E ainda assim, ele escolheu manifestar a glória dele na igreja. E Cristo é suficiente. Uma outra marca, um ministério que diz que há um mistério revelado. Sim, mistério revelado. Dr. John Piper, em sua magnífica obra Deus é o Evangelho, fala com primazia
sobre este mistério revelado. Ele cita os profetas, ele cita os patriarcas, ele cita o autor da Torá, ele cita os autores dos poéticos, e ele deixa claro, eles falavam deste mistério, e aprouve Deus revelá-lo a nós. Cristo é suficiente. Não precisamos de mais nada. Se temos Cristo, temos tudo e nada nos falta. Cristo preenche todos os nossos vazios, supre todas as nossas necessidades. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é moral elevada. Evangelho não é autoajuda espiritual. É um mistério revelado. E esse mistério tem nome. Cristo em nós, esperança da glória. Em sexto lugar, há um centro absoluto. Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui está o coração da cristologia que nos propusemos a ensinar hoje. Não é Cristo e a lei. Não é Cristo e os anjos. Não é Cristo e os rituais. Não é Cristo e performance. Não é Cristo e números. Não é Cristo e abraços e confraternizações e aplausos. Não é Cristo e holofotes. É Cristo em vós. Cristo não é complemento, não é puxadinho, não é adereço. Cristo não é etapa, Cristo é caminho. Cristo não é meio, Cristo é o fim e também o início. Então, observamos uma outra marca de Cristo em Paulo. Paulo prega e prega de forma cristocêntrica, e como isso tem se esvaziado de púlpitos nos dias atuais. Ele anuncia Cristo. Ele não anuncia experiências. E olha que ele tinha muitas para anunciar. Paulo não anuncia a si mesmo. E olha que ele tinha muito para falar. Paulo não anuncia visões privadas. E olha que ele teve muitas. Nós nem imaginamos quantas. Ele anuncia uma pessoa. Porque o Evangelho, de novo vou citar o Dr. John Piper, ele é sobre uma pessoa, sobre a pessoa de Cristo. Por isso Paulo anuncia Cristo. Onde Cristo é suficiente, púlpito não vira palco, pregador não vira astro, mensagem não vira produto, altar não vira ponto de compra e venda. Então, Paulo aponta uma formação e maturidade, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O alvo do ministério não é multidão. Ela pode vir como consequência. O alvo do ministério é maturidade. Não é entretenimento, é transformação. Cuidado com empresas com nome de igreja que tem entretenimento para toda a família, mas não tem Cristo, não tem palavra, não tem evangelho, não tem Bíblia, não tem essência, não tem raiz, não tem cristocentrismo. Cuidado com empresa carregando o nome de igreja, vendendo franquia, sem a essência do evangelho, sem confrontar o ser humano, sem apresentar o evangelho, fazendo grandes apresentações. Cuidado com locais onde as coisas são baseadas em pesquisas para atender aquilo que o homem quer. Isso não é igreja.
Igreja não existe para atender o que você quer. Igreja existe para te dar o que você precisa e para te levar a compreender que é você quem tem o dever de atender o que Deus quer. Cuidado com lugares formatados com decorebas. Cuidado com isso. Com sofismas, com filosofias vãs. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo não apenas salva, Cristo forma e transforma o caráter. Trabalho depende da graça. E Paulo foi marcado por isso. Paulo diz: para isso é que eu também me esforço, lutando segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo trabalha e trabalha muito. Paulo luta, Paulo se esforça, mas a força não vem dele. Cristo é suficiente. Suficiente para salvar, suficiente para sustentar, suficiente para capacitar, suficiente para completar. Queremos encerrar este vídeo, este 18º episódio da nossa série Cristologia, dizendo que as marcas de Cristo não são estéticas, elas são espirituais. Elas aparecem na fidelidade, na honra, na perseverança, na humildade, na renúncia, no amor à palavra, no amor à igreja, na centralidade absoluta de Cristo. Porque onde Cristo é suficiente, nada mais ocupa o trono. E quem carrega essas marcas pode dizer, como Paulo disse em outro momento: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bendito seja Deus, que nos deu o Filho. Bendito seja o Filho, que nos deu a vida eterna. Bendito seja o Espírito, que nos unge e nos capacita. E que este mesmo Espírito livre você de sofismas, de enganos e de empresas que se passam por igrejas. Que você seja dependente de Cristo, amigo de Cristo e servo de Cristo. Um dia abençoado. Beijo forte em seu coração. Shalom, shalom.